Versículo 15. A pedido. Não, deixa 15. Eu queria pedir à igreja ficar de pé enquanto a gente lê, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Então, retirando-se, da palavra de Jesus, viu? Retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviando-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensina o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importar com quem quer que seja. Porque não olhas a aparência dos homens. Diz-nos, pois, que te parece lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhe a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário, e ele lhes perguntaram: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhe disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e deixaram-o e foram-se. Oremos ao Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai de amor, Tu, meu Deus, que és o mesmo ontem e será eternamente. Então, Pai, Tu só quer, meu Deus, o que é Teu, Pai. Tu não quer que o Teu filho te dê além do que é Teu. E tudo, porque tudo quanto nós temos, meu Pai, foi Tu que nos deste. Tu nos deste a salvação, Tu nos dá livramento, Tu cuida de nós, cuida da nossa família, cuida da nossa casa, cuida dos nossos, Pai. E como Teu filho acabou de falar aqui, até o nosso conforto para poder te cultuar, Tu deixou instrução para a mesma, Pai. Então, meu Deus, em nome de Jesus, aqui estou como Tua filha, precisando do Teu auxílio, Pai, pois eu sou apenas o instrumento Teu. Usa-me para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Antes de eu começar, eu quero chamar a irmã para vir cantar um corinho da harpa. Eu acho muito lindo. Você sabe, irmã? Eu canto lindo. Pois antes. Vou cantar, não quero dizer não. Só canto mais ele. Agora ainda sei. Graça e paz, meus irmãos. Me chamaram para louvar o Senhor com um corinho. Vou louvar a Deus com um corinho que eu sei. Só sei ele, mas é maravilhoso. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há
criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo para o céu louvor, para o céu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o céu louvor, para o céu louvor, para o céu, para o céu, para o céu louvor. Amém. A gente tem que experimentar os talentos. Isso é importante, que é uma maneira da gente envolver mais a igreja. Todo dia que eu vejo, eu gosto de escutar ela para louvar, porque eu sinto a presença de Deus grandemente, através de todos, né? Mas a irmã tem uma presença de Deus maravilhosa. Então vamos aproveitar, adotar para desenvolver. Porque é bom quando a gente vê a igreja toda envolvida. E se vocês viram, já deu para saber qual é o tema da mensagem, né? Então, o tema é: com quem você se parece? Você já parou para perguntar a Deus? Você já parou para perguntar a Deus se você verdadeiramente parece com Ele? Se você é filho de um homem ou de uma mulher, naturalmente você parece com eles, né? E você é filho de quem? Então você tem que parecer com quem? Com Deus. Então Deus nos mostrou a receita para nós parecermos com Ele. E é simples. Quando você se parece com alguém, você também quer imitar aquele alguém. Você sabia que o seu filho se espelha em você? Estou falando do filho carnal. Ele se espelha em você. E o filho espiritual também tem que se espelhar no seu Pai, que é Deus. Então muitas vezes a gente se chateia por palavras, por atitude do ser humano, mas quantas vezes nós também chateamos o nosso irmão? Quantas vezes nós também desprezamos o nosso irmão? Quantas vezes também nós deixamos de dar aquele abraço? Cristo também, Jesus deixou um exemplo, porque ele tinha o seu apóstolo mais achegado. Todos nós temos aquela pessoa que é mais achegada a nós. Ele fazia ele no peito dele. Quem tem coragem de dizer quem era ele? João. Então era o conhecido como amado de Deus. Mas nós todos somos.
Você já pensou o tamanho do amor de Deus por nós? Tão grande que Ele se fez carne, como ser humano, como eu e você, para vir a esse mundo e morrer, para que hoje nós possamos dizer: eu tenho vida, e uma vida com Cristo. Isso é maravilhoso demais, e nós não podemos relaxar. Aqui nós vimos na leitura, deixa eu passar, aqui ele, então, retirando-se, os fariseus consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Por quê? Você já parou para pensar? Se você faz a obra do Senhor, sempre tem aqueles que vão lhe observar. Em vez dele observar a palavra de Deus que vai ser transmitida através de você, porque você só é um vaso, quando eu digo você, eu também. Só somos um vaso de Deus. Prefere prestar atenção em você. Essa pessoa, mas essa pessoa, aí só vê o defeito na pessoa, só defeito na pessoa, só defeito. Ela não faz isso, ela, eu digo em geral, viu? Ela não faz isso, ela podia fazer assim, ela podia fazer assado, ela, mas nunca olha para si. Eu deveria fazer assim, eu deveria amar mais o meu irmão como Cristo me amou, eu deveria cuidar mais do meu irmão como Cristo cuida de mim, eu poderia orar mais, eu poderia ler mais a Bíblia, eu poderia envolver mais a igreja na igreja. Eu estou com o trabalho lá na igreja que está funcionando, é o trabalho das mulheres. Inclusive eu tinha separado a lembrancinha de vocês e esqueci. Peço perdão, mas está lá em casa, guardadinha a lembrança para me trazer. Porque eu não esqueci de vocês e nem esqueço. Eu acho que aqui já era para ter o movimento de mulheres. E o movimento de mulheres tem sido uma bênção lá na Caraú. A gente ora, a gente faz culto nas casas, a gente tem um grupo para a gente se comunicar. Então, a gente tem que fazer. Porque ser igreja não é só sair de casa e vir para esse local e se sentar e ficar bonitinho, não. É sair, é o ir. Irmã, vamos orar, vamos visitar hoje. Irmã, ou irmão, vamos evangelizar. Aquele irmão que nunca mais veio para a igreja, vamos lá. Vamos olhar para que ele está. E ele era da igreja, está passando por problema. Aí você, agora que Deus está dizendo, vá, agora é a hora. Porque agora ele já está vendo que Deus faz com que ele se chegue mais a Deus. Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ter a semelhança de Jesus. A semelhança. É para você sair na rua e as pessoas que estão na rua e chamar ele, fulano, vem cá. Eu estou precisando de uma oração, me parece tanto com Jesus. Tu tem essa palavra para mim? Lê a palavra, lê a passagem da Bíblia. Eu não sei ler, mas eu sei ouvir. Lê a palavra do Senhor para mim. Ora por mim, ora pela minha casa. Está tão difícil, mas eu sei, se for orar, Deus escuta. Assim era, porque o pessoal estava muito nos primitivos, porque se juntava nas casas para comer. É bom eles se juntar nas casas para comer, mas melhor ainda eles se juntar nas casas para orar, para louvar, para cultuar ao nosso Deus. Ainda é muito melhor. Se você prestar atenção, as pessoas que se juntam nas casas para comer, naquela hora ali é só risada, é só dizer que a comida é boa, aí vai, entra e sai, vai embora, não lembra de nem sequer dizer, vamos orar. O dia foi bom,
Vamos orar, agradecer a Deus por essa comunhão que nós tivemos uns com os outros. Isso é igreja, não é só comer e beber. Igreja é unido na saúde, é igual casamento, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. É a mesma coisa, tanto que Deus fala de aliança com a igreja, é a mesma coisa do casamento. Tem a aliança, e essa aliança não pode ser quebrada. Digamos, não, eu não vou botar fulano porque fulano tem defeito. E eu tenho meu defeito? Eu não sei que eu já peguei hoje. Eu trouxe uma pessoa bem simples, até ele estava com vontade de entrar cá hoje, mas eu assim, eu fiquei com medo porque a mãe dele é doente e eu tenho medo de deixar a mãe dele sozinha. Aí eu disse, irmão, não é bom você sair assim para demorar muito, não. A pessoa vai ter mais de 80 anos, não é bom ficar sozinha. Deixa você ir um outro dia, porque ele foi para a igreja quinta-feira passada, e aí eu gosto de receber bem, né? E era eu que estava pregando. Para a honra e glória do Senhor, hoje está com 21 dias que eu prego todos os cultos. Uma cara boa. Todos. 21 dias. Mas eu não estou reclamando. Eu amo pregar a palavra de Deus, porque o Senhor manda. Aí a pastora ligou para mim, quinta-feira, para me levar a mensagem, porque ela estava muito gripada, e o Paulo e o pastor veio naquela situação. E aí eu disse, foi só olhe por mim para que Deus me use. Ela disse, não precisa, porque eu já sei que você é um instrumento de Deus. Então, mas para quê? Para mim chegar ao que eu sou hoje, de em 20 minutos eu preparar uma mensagem para levar e saber que a igreja recebeu essa mensagem, é porque tem comunhão com Deus. É porque tem estudo. Eu apenas não leio uma passagem bíblica e vou pregar 1 hora. Não. Eu faço esboço, eu estudo o esboço, eu repasso o esboço para saber se é verdade e oro antes disso, para saber se verdadeiramente é aquilo que Deus quer. Porque é a maior responsabilidade que você e eu temos, é de subir no altar para pregar a palavra, porque a palavra não é nossa, é a palavra do Senhor. E essa palavra tem que estar em comunhão com a nossa vida. Porque se eu pregar, eu amo o irmão, mas o irmão está doente, está precisando das coisas, e eu nunca vou lá, nem para saber como é que ele está. De primeiro nós tínhamos na sociedade um negócio que eu achava muito bonito. A gente morava longe uns dos outros, mas de domingo geralmente as famílias estavam juntas. Hoje quem quer mais estar junto? É eu, vou comer meu pirão, vou comer meu feijão, só eu, não vou distribuir com ninguém. Se quiser, vai trabalhar para comer. Mas não era assim. Eu vou para a casa da Nayane, mas eu vou levar alguma coisa. Eu vou só juntar o que eu tenho com o que ela tem para ficar melhor. É só isso. E aí, o prazer da gente estar junto é muito melhor do que você ir para um restaurante chique e almoçar naquele restaurante. É muito melhor um prato com feijão temperado com amor do que apenas por interesse para ganhar o nosso dinheiro. Então é isso que Deus quer. A semelhança, você via quando Jesus andou no mundo, ele sempre andava o grupo. Eles sempre comiam o grupo. Jesus não era tratado diferente dos apóstolos. Eles se sentavam no chão para comer. Todo mundo ali ao redor, sentado no chão para comer. Não, mas eu vou servir esse prato aqui melhor porque é Jesus. Não, eram todos iguais, como nós somos todos iguais perante Deus. Do mais pobre ao mais rico, do mais velho ao mais novo. Portanto, que aí quem eram as mulheres, por exemplo, que serviam a Jesus? Era a maioria das idosas. A nova hoje não quer mais estar no grupo das mulheres, né? Mas as novas iam, inclusive tem na Bíblia,
as mais novas iam para aprender com as mais velhas. Elas, o serviço mais pesado, as novas faziam, mas o grau na comida, no final, quem dava eram as mais velhas. Então, o que é que está faltando? Você vê na hora do louvor, nunca bota uma pessoa de idade para louvar. Aí mandei uma voz linda. E se botasse uma nova e uma de uma mais de idade? Para cantar pelo menos um pouquinho, porque o culto das mulheres lá na Caraú foi simplesmente lindo, todo dirigido pelas mulheres. E aí eu estava dizendo para elas, o bom é porque quando a gente faz o culto das mulheres, o pessoal começa a botar louvores novos. Não é nem que seja novo, mas aqueles antigos, porque aí eu me escolho todos. E eu gosto de louvor espiritual. A Maria eu já vi que ela gosta. Espiritual, aquele que exalte a Deus e não ao homem. Porque é Deus que tem que ser exaltado. É Ele que nos dá o fôlego. Por isso que nós temos que imitar Ele. Já ouvi um ditado que diz que as coisas se parecem com seu dono. Você já viu atenção? Até incrível, até uma moto que você tem parece com você. É incrível. As coisas, imagine, gente, as coisas que diz que as coisas se parecem com seu dono. E às vezes parece verdade. Parece verdade. Mulher gosta, o bicho gosta de comprar besteira, mulher. Mas é besteira para os homens, mas para elas não é besteira. Para elas, aquilo ali é porque elas precisam e é porque elas desejam. Então elas gostam. Eu me lembro quando eu era menina, eu fui criada numa casa de miséria mesmo. Miséria extrema, imagina aí, miséria extrema. Eu vi irmão meu morrer de fome. Então era miséria extrema. Irmã, mas você tem coragem de dizer? Tenho. Por que eu tenho coragem? Porque o Deus que eu sirvo me tirou daquilo. O Deus que eu sirvo, eu posso dizer, tudo que eu tenho hoje e o que eu sou, eu só devo a Ele. Só a Ele. Porque Ele me ensinou até a lei. Eu não sou doutora, mas até a lei foi Ele que me ensinou a pregar a palavra de Deus. Mas antes disso, porque geralmente nós não queremos ser humilhados por ninguém. Ah, fulano me humilhou. Assim que eu confessei a Jesus em outra igreja, eu cheguei num culto de mulheres e aí uma das mulheres disse: Irmã Maria, não quero ler a passagem da Bíblia? E eu não consegui ler. Porque eu sabia que eu ia gaguejar muito e ia precisar juntar letrinhas para ler. E eu disse, eu não consigo, porque eu estou com um problema na vista. Não estava nesse tempo. Aí eu cheguei em casa, porque sempre assim, ninguém me desafia, porque quando me desafia eu vou à luta. Eu disse, a partir de hoje eu vou aprender a ler. E eu ficava lendo até 1, 2 horas da manhã, lendo a Bíblia. Depois o pastor inventou de fazer uns cursos para pregação. Quem está bem na frente? Eu. Fiz 3 cursos com o pastor. Nunca me preocupei com o certificado, porque naquele tempo temos cursos lá no Macaraú, das perguntas e respostas. Muita gente fez aqueles cursos. E os que tiraram os primeiros lugares, tudo estão fora da igreja. Porque o importante não é você saber, o importante é você obedecer. O importante não é você saber, é colocar em prática. Mas vale a palavra de Deus, está dentro do seu coração, porque está nos seus lábios. Porque nos seus lábios ele sai e vai embora. E no seu coração ela faz morada. Então isso vale mais. Então procure parecer com o seu dono. Quem é o seu dono? Jesus. E ele pagou um alto preço para ser seu dono. Quando você olha no espelho, com quem ou o que você acha que esse
com quem ou o que você acha. As mulheres têm um problema muito sério. O meu marido tem raiva que quando ele veio, nós vamos matar o canto. Quando eu entro para dentro do banheiro, para tomar banho, ele atira o carro para fora. O meu filho, eu sou mulher, meu filho. Mulher diferente do homem, que o homem bota uma calça, camisa e vai-se embora. Mulher vai se arrumar, mulher vai passar creme, mulher vai passar perfume, vai passar uma maquiagem. Então, mulher não é do mesmo jeito. Você quer uma mulher bonita, deixe ela se cuidar. Deixe ela se cuidar. Porque se ela se cuida, é porque ela se ama. E só pode lhe amar quem se ama. Primeiro tem que se amar para poder amar outra pessoa. Mas as mulheres passam 3, 4 horas no salão de beleza para ajeitar os cabelos. Não é, Mariana? Passa 2, 3 horas para ajeitar as unhas. As unhas para durar mais um pouquinho, né? Porque a outra é rapidinho. Mas para durar mais um pouquinho, passa 2, 3 horas para ajeitar. Passa 1 hora, 2, se admirando na frente do espelho. Eu vou com essa roupa ou eu vou com essa roupa? Qual é bonita? Se nós pagasse 10% ao Senhor do tempo que nós usamos para nós, quantos minutos por dia você teria que ler a Bíblia e orar? Quantos minutos por dia? Quando eu era na outra igreja, nós pagávamos o dízimo do dia. Olha o irmão, pois é, nós pagávamos. E nós tínhamos nós não tínhamos salário que nós temos hoje, mas nós tínhamos um trato. Olha, eu vou orar de tal hora a tal hora, fulano vai orar de tal hora a tal hora. Podia ser à noite, era dia e noite, mas o Espírito Santo nos aguardava para orar. Teve uma época que na entrada de cruz, todo dia morria gente. E depois dessa campanha que a gente fez, cessou. Porque nós fazíamos isso durante a semana todinha, e no final de semana, dia de sábado, nós terminávamos o culto e nós vinha aquela carreata de carro, de moto, quem tinha carro, quem tinha moto, vinha orando e abençoando a estrada de cruz. Lá de outro. Você acredita? Problema seu se você não acreditar, porque isso aconteceu. E para a honra e glória do Senhor, cessou e cessou muito, e nunca mais foi, porque tinha dias que morria 3, 4 pessoas, acidente de moto, acidente de carro, acidente, e a gente fez isso. Então, se a gente se reunisse, eu tenho coragem de perguntar, irmão, nos cultos de oração, quem tem a oração? Quem tem o testemunho para dar? Eu preguei domingo, por incrível que pareça, nunca teve um culto para ter tanta gente no culto de oração, lá na Caraúba tinha terça-feira. Mas quanto tempo vai durar? Porque a palavra do Senhor não pode ser como um fogo de palha, acendeu, apagou e pronto. Não, tem que ser permanente, tem que ser com excelência, tem que brilhar e brilhar até chegar ao meio-dia. Tem que ser assim a palavra do Senhor. Então vamos tirar mais tempo para estar com o Senhor. A pessoa provavelmente se identifica com os seus progenitores e ao meio em que vive. Se você chegar num local, você conhece todo mundo. Porque você vê a primeira pessoa, ela aparece com todo mundo daquele lugar. Todo mundo se parece. Em alguma área. Fulano gosta disso. Ah, eu também gosto. Fulano faz isso. Ah, eu também faço. E os filhos têm que parecer com seu progenitor. É o pai. Se não parecer, o pai vai se esmagar. Será que esse menino é meu? Será que a minha mulher pulou a cerca ou foi eu sair e o negão pulou a minha cerca? Pois é, porque tem que parecer
parecer, alguma coisa tem que parecer com o pai e com a mãe. É uma mistura, tem que parecer. Os fariseus procuravam alguma coisa contra Jesus e tentaram ver se Jesus seria capaz de proibir pagar o imposto a César para acusá-lo de rebelião. Mas Jesus soube responder. Geralmente, eu vou ler até o final. Saibamente, e nos deixou grande lição. Geralmente, quando alguém diz algo que nos machuca, que nos chateia, a gente quer responder com ignorância, né? Ah, eu faço isso, ah, eu não estou fazendo para ti, não sei o que, não sei o que. Mas Jesus sempre tinha uma resposta. E uma resposta sábia que ensinaria para nós. Sempre, sempre. Ele respondeu sabiamente. E nos deixou grande lição. Primeiro, que devemos arcar com nossos compromissos. Eu tenho um compromisso com a igreja Cristo Vive. Então eu vou estar lá. Naquele dia e horário. Só se tiver uma causa muito que não dê para mim ir. Porque tem causa que às vezes Jesus mesmo impede a gente fazer. Mas eu tenho um compromisso. O meu compromisso com a igreja não é só para estar sentado no banco. Deus não chamou nenhum filho dele para estar só sentado no banco. Todos nós, quando nós confessamos a Jesus, nós já recebemos um dom. Qual é o dom? O primeiro dom que nós recebemos? A fé. Porque ninguém confessa a Jesus se não tiver fé. Como é que eu vou confessar que eu creio no homem, creio que esse homem vai me levar para o céu, creio que ele pode, que ele me cura, creio que ele me sustenta, sem eu nunca ter visto ele? É por fé. É por fé. Quando eu tenho fé e eu sei que esse Deus cura, que esse Deus me sustenta, que ele cuida de mim e ele vai para o céu, o que é que eu vou querer fazer? Dizer para as outras pessoas: ó, o meu Deus cura. O meu Deus está contigo toda hora. O meu Deus é o único que pode te levar para o céu. Porque ele disse: eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. E ele ainda diz, eu vi com o pastor, ninguém, ainda bem que ele disse: ninguém vai ao Pai ou vem a mim, porque na época era ele que estava dizendo, senão por ele mesmo. Ninguém. Então isso nós temos que fazer. Às vezes o irmão está sofrendo, precisando de uma palavra, tem uma coisa que está no mundo inteiro, que é moda agora, chamada depressão. Todo mundo está com depressão, mas ninguém procura o médico dos médicos. Vai dar dinheiro nos médicos da terra, que quanto mais você dá, mais eles querem. Aí na hora, Senhor, tá aqui, ó, passou não sei quanto tempo, cada sessão que ele ia fazer de, não é sessão na cura não, viu? Sessão que ele ia fazer no tal de botox que ele teve no olho, era um absurdo de dinheiro. Ele pegou umas 3 ou 4, não sei. Ele fez. No dia que Deus me usou aqui nessa igreja, e foi no dia que a irmã queria fazer a cirurgia que não era marcada, e Deus me usou aqui para ela, usou também para ele. E na mesma hora eu senti aqui que Deus tinha curado ele. E eu fiquei esperando que ele falasse, e ele não falava. Fiquei esperando, e ele não falava. Aí um dia ele disse: eu quero que ore para o meu olho. Eu disse: que olho? Você está curado, por que você ainda quer que eu ore para o seu olho? Aí, foi de graça. Foi de graça. Deus curou.
de... Ô gente, não preste para mim. O cara era um poço lá que o anjo vinha e balançava a água e... Amém, alguém falou. É isso, não. Eu gosto de pregar uma pregação que as pessoas interagem comigo, sabe por quê? Porque quando você interage, você mexe com a mente. Aí, mesmo. Então, aquele homem estava lá, esperando que alguém jogasse ele na hora que o anjo vinha e mexeu com a água. Aquela água tinha poder de curar alguém? Não era a fé que o povo tinha que achava que era curado. E ele nunca era curado das mais de 30 anos. E ele não era curado, porque ninguém jogava. Aí Jesus para dizer: tu queres ser curado? Pois pega o teu leito, vai-te embora. Pega o teu leito, vai-te embora. E ele pegou o leito e foi embora. Quer dizer, ele não era aleijado. Era a falta de fé que ele tinha que fazia ele ser aleijado. Se você pensar o dia, todo dia, eu estou doente, você vai ficar doente de verdade. Porque qual é a função do diabo nesse mundo? Qual é? E a de Jesus? Da vida e a vida em abundância. Alguém tem vida na abundância doente? Não tem. Então, vamos pregar a esse Jesus que ressuscita mortos, que dá vista aos cegos, que faz aleijado andar, porque Ele é o mesmo. O problema é que nós, como filhos deles, como sacerdócio real, como ministro da palavra dele, nós não estamos fazendo a nossa parte. Mas eu orei, porque não aconteceu nada. Você não é Deus para fazer e acontecer na hora. Primeiro você tem que se dedicar. E orou uma vez, não aconteceu, você vai ver. O Senhor não disse que na tua palavra que tu me deixa a oportunidade. Por que tu está acontecendo? Eu quero que aconteça. Toda Nayane mandou a mensagem para mim, que a cara ontem foi chuva. Muita chuva. Na hora que ela mandou a mensagem, estava estranho. Aí ela mandou a mensagem para mim. E eu disse, perguntei como é que estava caminhando, respondeu, e eu fui ver, já era de madrugada. Aí eu disse, se não estiver chovendo, eu vou. Aí ele foi lá no Jerônimo, aí eles disseram que eu não viesse não, ele e a Glorinha, eu não viesse não, porque as estradas estavam muito ruins, e o Aloysio também disse, né? Aí eu disse, só se não tiver sol, mas se tiver sol, eu vou. Sabe o que eu fui fazer? Fui orar. Para Deus me trazer o sol hoje, era para mim. Porque eu queria estar aqui. Eu tinha um compromisso, mas passado eu não vim, porque não deu mesmo. Mas no mês que eu não vim, é porque não dá mesmo. Mas eu queria estar aqui. Foi de manhã, acordei, eu ficava deitada mais um pouquinho. Olhei no relógio, era 6h25. Aí ele disse, eu vou comprar as coisas. Eu disse, não, nós vamos mais cedo. Eu disse, não, eu vou. E o tempo voa quando a gente quer fazer tudo, né? Então, sempre lá era falava 5 para 8. É, 5 para 8. E aqui estamos com este sol maravilhoso. É bom a chuva, mas tem hora que a gente quer o solzinho também. Então, fazer o que Deus disse. Você quer alguma coisa? Ele disse que Ele realiza todos os desejos do nosso coração. Porque até vir à frente para pedir oração, você tem que vir dizendo, na hora que você diz, eu vou pedir oração, mas eu vou ser curado. Talvez, eu só me lembro quando eu vejo esse menino ali. Eu confessei aqui que Deus já tinha resolvido. Eu não sabia de nada. Como é que eu sabia que Deus já tinha resolvido? Porque Deus tinha dito. Aí, quer dizer, falta paciência? Não, a mim não. A família deles é louvor para os meus ouvidos. Porque eu sei que eles são o futuro de amanhã. E se eles só aprender na igreja? Então, a Nayane iria lá para a escola das crianças, lá atrás.
com 2 crianças. Ela ia deixar de estar aqui participando, que eu estou lutando com as meninas de lá para ficar, para poder ter mais professores para todas aproveitarem mais. Porque lá não é 2 com as crianças, porque tem 12 crianças lá. E tem criança deste tamanho, a pé deste tamanho. Fica difícil, né? Mas mas de lá estão aprendendo. Porque agora teve troféu, medalha, 4 medalhas e um troféu. De versículo, de louvor e lá, a gente pega tudo. Você perguntar o versículo, eu disse, não quero João 23. João 23 é o gato, sabe? Eu quero versículo difícil. A lição que eu vou dando, aí cada professora vai fazer as perguntas dos 3 últimos meses. E eles sabem. Porque estão sendo ensinados, é a época melhor que tem para ensinar. Mas não pode perder. Tirar uma professora ou 2 por causa de 2 crianças. Mas por causa de 5, já dá, né? Pois é. Então nosso compromisso social e também servir a Deus. Quer dizer, quando eu saio para servir a Deus, eu não estou apenas fazendo espiritual, eu estou fazendo social. Você já pensou você chegar numa casa e tem uma pessoa doente e você levar Isaías 53? Você levar Efésios 6, do 10 em diante, mostrando a eles qual é a arma deles, que eles têm que usar? E aí, quando demorar um mês, você voltar naquela casa e ver aquela pessoa totalmente plena, com saúde, e ela dizer, foi a palavra que você deu. Foi um homem lá em casa, agora há pouco tempo, montar uma piscina para mim, bem pequena, eu tenho uma piscina. Foi montar a piscina para mim, e aí eu chamei ele, mas a esposa dele na loja, para mostrar que a esposa dele queria ver, eu chamei. Quando ele chegou na porta da minha loja, ele começou a chorar. Eu me assustei. Não, irmã, é porque eu senti uma unção tão grande aqui, porque isso aqui só pode ser Deus. E me abraçou e chorou, e chorou, e chorou, porque a minha loja não é só um local de trabalho. É um local onde eu derramo minhas mágoas, onde eu derramo as minhas bênçãos, onde eu peço socorro e onde eu recebo socorro. Na minha loja. Quando eu estou lá sozinha, portanto que tem uma Bíblia lá direto. A minha casa tem Bíblia em todo canto. Porque tem que ser, irmãos. Ou você está cercado, especialmente nesses tempos que está aí, ou você está cercado com o poder de Deus, ou o inimigo vai lhe tragar. Porque você sabe por que é que as pessoas não saem dentro da igreja? Por isso. Porque não lê a Bíblia, aí vem o inimigo e usa. Tu não pode besteira ofertar. Ofertar no tempo da lei. Vou falar isso a mim. Oferta no tempo da lei. Se você pagar, entregar o dízimo, você está cumprindo a lei. Do Velho Testamento, desde lá de Gênesis até Apocalipse, falando de dízimo e oferta. Mas ninguém presta atenção às outras coisas. Mas, quando é para meter a mão no bolso, todo mundo presta atenção e guarda bem guardado para discutir. É como o sábado. As pessoas não prestam atenção que o sábado quem foi que fez? Então o sábado é de Deus, não é do homem. Quem vai fazer o domingo? Então o domingo também é de Deus, não é do homem. Então todos os dias são de Deus e todo dia é para nós vivermos para Deus. Todos os dias é para nós vivermos para Deus. Com este texto bíblico que nós lemos, vamos refletir sobre a semelhança com Jesus e a necessidade que temos a cada dia de ser imitadores de Cristo. Veja lá Efésios 5.
Efésios capítulo 5 e o versículo 1. 5 e 1. Sede, pois, o quê? Pois é. Como é que eu imito Cristo? É fazendo o que Ele fez. A receita é tão fácil que nem precisa pedir. É só obedecer. Sede, pois, imitadores de Cristo, como o quê? Filho amado. Eu vou ler o 32. Aliás, o 32, 4, que diz assim: antes sede uns para ver. Versículo 32, do capítulo 4 de Efésios. Também. Bem-vindo. Antes sede uns para com os outros benigno. O que é benigno? Bom, bondoso, cuidador, protetor, que se preocupe com o outro. Isso é ser benigno. Compassivo, ter compaixão, piedade, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, por que é que tem uma dificuldade de eu pedir perdão? Ou pedir pelo menos desculpa? Ou nem pedir nada, vai fazer de conta que nem viu nada? Por que eu fiz essa dificuldade? Se é o mandamento de Cristo, e Ele diz: sede meus imitadores. Sede. Se essa pessoa, se Jesus dissesse: eu não vou perdoar esse povo. Se naquela oração que ele fez, ele disse: Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice. Porque ele estava com medo de carregar o meu e o seu pecado. Mas ele terminou a oração, que era para ser a nossa oração. Mas não seja feita a minha vontade. Porque o ser humano está fazendo de Deus empregado deles. O Senhor é bom. Não, eu pequei, mas o Senhor é bom. Ele é bom, mas Ele também é justiça. Ele é misericordioso, mas Ele também julga. Então eu não posso confiar, não, eu vou fazer porque eu salvo uma vez, salvo para sempre. Mas na Bíblia não tem licença de salvo uma vez, salvo para sempre para pecar. Não tem. Tem, não seja praticante do pecado. Porque você é nascido da divina semente. Então eu tenho que ter cuidado como eu ando. Porque os homens podem não ver o meu pecado que eu faço lá fora. Mas tem um que está dentro de mim que ele vê onde eu estou. Aonde eu estou, ele está vendo. Peraí. Prega que tem que ser meu imitador, está aí pecando. Falando mal da vida alheia. Julgando. Condenando. As pessoas têm medo de estar perto e falar alguma coisa, porque senão vai passar para frente e passa muito diferente. Não sei se vocês já brincaram a brincadeira do telefone sem fio. Mas aí o problema é esse. Eu acresço um pouquinho, o Luiz acresce outro pouquinho, o irmão acresce outro pouquinho, e assim vai, cada um acrescenta, quando chegar no fim dá muito gigante. Ninguém mais consegue melhorar a situação. Então nós temos que ter cuidado como é que nós somos imitadores de Cristo. Porque não é brincadeira. E as pessoas dizem assim: fulano é muito duro. Eu ultimamente não tenho mais medo. No começo
Eu ia pregar, eu tinha muito medo de falar a verdade, que está na palavra de Deus. Aí um dia eu disse, é para pregar o que eu mandar você pregar. E aí eu falei para a pastora isso. Ela disse, Deus falou sobre mim. Aí eu fui pregando na igreja, tornei falar coisa que eu achava que eu não deveria falar, que eu poderia machucar alguém. E ela disse, não peça perdão, na frente de todo mundo. Não peça perdão. Ela disse, não peça perdão. Você está entregando? É a mensagem de Deus. A mensagem de Deus tem que ser do jeito que Ele manda, porque a Bíblia diz que a palavra dele é para o quê? Aconselhar, corrigir, disciplinar, exortar. Então, se a palavra de Deus é só pão com água, né? É pão com mel, é? Não sei se foi pensar pão. É pão com manteiga. Pois é, não pode ser. Você tem que ser, sabe? Você tem um Deus que lhe ama, mas um Deus também que lhe disciplina, porque ele, na palavra dele, diz que ele disciplina a todos a quem ele odeia. A todos a quem ele ama. Ele disciplina. Como um pai disciplina um filho. Se o pai não disciplina o filho vai se tornar um marginal. O pai pode esperar qualquer hora o filho está preso, porque fez alguma coisa errada, ou está morto, porque fez alguma coisa errada. E aí o pai diz, eu disse que não fizesse, mas não ensinou, mas não corrigiu. Quando ele fez, deu uma tapinha no ombro, ou uma tapinha na bunda, aquela tapinha de gente sem vergonha, não serve nada. Não, tem que corrigir. Aí se souber ligar para o juizado menor, ele vai para a cadeia. Pois é, esse é o problema. Até isso a justiça dos outros está fazendo, né? Porque o pai que verdadeiramente ama, ele não vai se matar o filho. Infelizmente não se mata, né? Mas o verdadeiro ama, ele vai disciplinar. Eu gostava de disciplinar, tirando aquilo que eles mais gostavam. Não, você não vai, na época era a Xuxa. Você não vai assistir o desenho da Xuxa, não vai assistir o programa da Xuxa hoje, porque você me desobedeceu. Aí chorava, esperneava, eu tirava o fio da tomada, não vai assistir. Por quê? Se a gente deixar eles fazerem o que querem, um dia nós vamos ser obrigados, como pais, a fazer o que eles querem. Em vez deles nos obedecer, é nós que temos que obedecer a eles. Então, ser imitadores de Cristo é disciplinar como Cristo disciplina. Ser imitadores de Cristo é ensinar como Cristo nos ensina até hoje. 2020, quase 25 anos, Cristo nos ensina. Mas a gente ainda, a maioria das pessoas já consegue ainda a lei de Moisés. Que Paulo disse que a lei era boa, mas ela caducou. Eu não tenho mais que ir mais para a lei de Moisés. Eu tenho que ler não para me ter como exemplo as coisas ruins. Porque as pessoas lá também, as pessoas não veem as coisas boas. Não vê o José da vida, que preferiu, que foi vendido para os irmãos, que foi escravizado, para não entregar uma mulher que ele poderia ter ficado com ela e usando bem bom lá na casa dela, porque ela ofereceu, mas ele preferiu ser tido como ter voltado para ser escravo do que desobedecer a Deus. E aí, com isso, Deus honrou ele e fez ele ser o governador, a segunda pessoa maior, né? Que é do rei. E para quê? Mas por que isso? Porque tinha um projeto de Deus. Se José não tivesse obedecido a Deus, a família dele tinha morrido de fome. Mas aí o mais lindo que eu achei, ele teve a oportunidade de se vingar dos irmãos e do pai. Mas ele escolheu perdoar.
Esse é o exemplo que fica para nós. O Velho Testamento, que é a lei, não ficou para a gente aprender que Davi era um homem segundo o coração de Deus, matou e tinha não sei quanta mulher. Que Salomão era um homem que orou pedindo sabedoria e se tornou o mais burro da Bíblia. Porque ele disse: eu te dou sabedoria e te dou riqueza que nenhum outro homem teve. Mas tu não pode adorar a outro Deus. Ele arranjou mulher de todo canto e para cada uma ele fez um altar e adorou o Deus delas. Deus pagou. E com isso ele se arrebentou. Não pode ser também o rei lá, o que perseguiu Davi, Saul. Porque o rei Saul matou as feiticeiras tudinho, mandou matar. E uma que escapou, no final da vida, quando ele se afastou de Deus, porque o problema do homem é esse, ele acha que ele se achega a Deus durante 1 ano, 6 meses, foi suficiente para o resto da vida. Aí ele se afastou de Deus, ele vai atrás de quem? Da feiticeira. Para quê? Para trazer Samuel de volta. Quem foi que veio? Na figura de Samuel? Satanás. E aí qual foi o fim de Saul e dos filhos? Eles mesmos se suicidaram. Eles mesmos, porque não obedeceu a Deus. Não obedeceu a Deus. Então o que a gente tem que fazer na vida da gente é obedecer. Aquele que diz que permanece dele, esse deve, não é para cá não, deve também andar assim como ele andou. João 2:6. João 2:6. Eu vou só para confirmar, mas eu marquei mais. Eu marquei até o 8. Do 4 a 8. João 2, 4 a 8. Mas Jesus lhe disse: mulher, isso mesmo. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Com quem era que Jesus estava dizendo isso aqui? Pois é. E aí o povo por aí estão dizendo, por aí, desde que eu sou criança, o povo dizem que quando Jesus vai acabar o mundo, a Maria vem, pega a bucheirinha e joga: Jesus, aumenta mais esse pouquinho. João. Será que Jesus é menino para dizer uma coisa e fazer outra? Porque aqui ele diz mulher, ele não chamaram de mãe, que não tem motivo. Então, o que é a lição que nós vemos aqui? É que eu não tenho que obedecer o que o outro diz, mas o que a palavra de Deus diz. O que o outro diz, mas o que o Espírito Santo que habita dentro de mim, que testifica de mim junto a Deus, diz. É isso que eu tenho que ver. Então ela falou ao servente: fazei tudo o que ele vos disser. Então, o que é que Jesus está dizendo para nós hoje? Só me obedeça. Simples. As coisas de Deus é tudo simples. Deus é o homem quem complica. É simples. Fazer tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metreia. Cada um veio. Pois é. Agora
pessoa sem fé. Como estava aqueles homens? O medo que eles estavam, porque ali era assim, errou, morreu. E aí ele disse, enche a chave d'água. E eles encheram, porque eles obedeciam. Eles encheram. Agora leve para o mestre, que era o provador. E aí eles simplesmente mesmo. Ele agora chegou o nosso fim. Porque nós vamos ser mortos. Como é que nós vamos levar água para esse homem? Servimos convidados. Vamos ser mortos. E aí quando o homem olhou para eles, aí o medo, eu imagino o medo daqueles homens. Olhou para eles. Aí olhou para o noivo. E aí fez a pergunta chata. Todos servem o pior no começo. Mas vocês é diferente. Serviram o melhor no final. O que está dizendo isso aqui para nós? Porque tem um tal de primeiro amor. O primeiro amor nós não conhecemos nada. Como é que nós podemos amar Jesus mais no começo da nossa andada com Ele do que quando nós aprendemos? Por que nós nos dedicamos durante um ano e depois relaxamos? No começo serviram as coisas mais ruins porque não conhecia. No final vamos servir o melhor porque nós conhecemos o dono do melhor. Isso é a lição para nós. A gente lê, por isso que eu digo sempre para meu marido gosta de estar lendo na igreja, a gente está lendo e ele continua lendo, sabe? E eu digo, meu filho, você lê a mensagem que o pregador mandou você ler e para, porque ali é a hora da revelação de Deus. Essa revelação que eu vou confessar para você, eu deu agora. Eu sempre preguei, voltar ao primeiro amor. Não, é avançar, o amor crescer. Porque o primeiro amor, presta atenção no casal quando casa, anda tudo de mãozinha dada, todo romântico, todo. Quando passa 1 ano, 2 anos, um na frente e outro atrás. E aí o que acontece? Às vezes vive junto, mas não é por amor. Viver junto por viver não é amor. Aqui Jesus disse, continue melhor amanhã do que vocês foram hoje. Depois de amanhã, melhor do que vocês foram ontem. E assim, progressivamente, até chegar à perfeição que somos feitos. É isso que Deus está esperando de nós. É isso que Deus quer que nós façamos. Não é negócio de primeiro amor, não. Continuando. Jesus, cadê? Eu estava? Não sei. Estavam ali 6, já li. 7. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tira agora, e levai ao mestre. Ao mestre fala, eles o fizeram. Leva ao mestre Sala. O mestre Sala é o organizador da festa. Se der alguma coisa errada, é ele que se arrebenta. Mas ele iria se arrebentar sozinho se tinha sido os serventes que tinha trazido a água. Eles iam matar ele naquele tempo. Matavam naquele tempo. Mas Jesus, o recado dele para nós, essa passagem é essa. Seja melhor a cada dia. Sejam meus imitadores a cada dia. Melhor do que vocês são hoje. Obedeça mais do que vocês obedeceram ontem. Faça mais do que fizeram ontem. Vamos à luta. Vamos fazer. Porque se nós não fizermos, o mundo vai nos engolir. Porque só se você ficar delegando, é só o que você vê. Agora ninguém sabe mais quem é presidente da República, quem é senador, quem é governador, ninguém sabe mais.
dentro do carro. Isso aqui é o que você gosta. Ainda bem que eu só compartilho com as evangélicas. Que se não fosse, que deu uma ideia, eu fosse para a pornografia, que tem muita gente que vai para isso. Fosse para a beleza estética. Era isso que eles estavam passando por mim. Então nós temos que ter muito cuidado com o bichinho chamado celular. Porque nós somos vigiados 24 horas por dia. Mas nós somos vigiados também pelos anjos do Senhor. O que nós temos que fazer é nos achegar mais confiadamente ao trono da nossa salvação, que é o nosso Deus. É isso que você tem que fazer. O que é ser semelhante a Jesus? Não dá tempo, nunca dá tempo. Eu vou só ler e vocês vão anotar se vocês quiserem. Aí vocês continuam o estudo aqui. O que é ser semelhante a Jesus? Vamos aplicar o texto para entender quais as características de uma pessoa semelhante a Jesus. As características. Não dá tempo de eu pregar, porque isso aqui é essa hora aqui que eu gostaria que eu tivesse uma igreja que eu pudesse dar um estudo durante um mês. Porque eu ia com muita calma e eu fazendo do jeito que Deus quer que eu faça. Mas não dá tempo, então. Versículo 19 do Mateus 22. Mostrai-me a moeda. Jesus disse: mostre-me a moeda. Porque eles não estavam cobrando, dizendo para Jesus que era para pagar o imposto. Eu disse: mostre-me a moeda. O mestre era didático e ensinava coisas novas o tempo todo. Pediu uma moeda para mostrar e refletir sobre ela. Por isso Jesus quis ver a moeda, que é distinta pelas marcas impressas nela, de acordo com a marca, tamanho, peso, e sabia-se o valor. Conforme o tamanho, a marca e o peso, ele sabia o valor daquela moeda. A moeda é você hoje, não é o tamanho na estatura, mas é o tempo que você tem com Deus, a obediência que você tem com Deus. É a marca, é o valor que você tem, é a coisa, né? Né? Você é o ser, você é alguém tão importante para Deus. Só para nós sabermos disso, que nós somos importantes para Deus. Ser parecido com Jesus é ter suas marcas. E que marcas? Qual é a marca de Jesus que tem em você e em mim? Diga aí, mãe. Podia ver baixinho, diz alto. Espírito Santo. É uma. A Nayane disse bem baixinho ali. Mas não está com coragem de falar. O que foi que Deus, que Jesus usou para que você seja salvo? Como é simples. A cruz, gente. A sua marca, a minha marca tem que ser a cruz de Cristo. É a cruz. Mostre-me as marcas. A marca da cruz. Já não vivo eu, disse quem? Paulo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, versículo 20. Se você tem levado a sua cruz, você tem levado a sua cruz? Sua cruz está pesada? Como você leva a sua cruz?
Pois é. Lucas 9 e 23. Você é marcado pela presença de Jesus. Se você leva a sua cruz, você é marcado pela presença de Deus. Que diga Estevão, né? Estevão estava sendo apedrejado. Uma ordem de Paulo, que foi quem trouxe o evangelho para nós, os gentios. Mas ele fez o quê? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E aí ele disse que estava vendo o céu aberto e o Filho do Homem. Aí ele ainda disse: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aí é para nós seguir o exemplo. Porque ninguém quer sofrer por amor a Cristo. Sofrer por amor a Cristo é levar a cruz. É saber que alguém falou mal de você e você passar a amar mais aquele alguém. Orar mais para aquele alguém. Ajudar. A Bíblia de Jesus diz: é muito fácil você até saudar aquele irmão. Nós saudamos com a graça e a paz os irmãos da igreja. E por que nós não saudamos o mundo inteiro? Para eles verem que nós temos a graça e a paz. Nós não saudamos uns aos outros. Uns salvam, que outros nem salvam. Nem irmãos. Não salvam. Mas ele disse: se você carrega a cruz, você tem, não é bater, você tem a presença de Deus na sua vida. A marca da cruz está em você e sobre você. Negue-se a si mesmo e tome a cruz. Foi Jesus que disse isso. Nós temos que negar o nosso ego. Eu sou poderosa. Eu sei, a Bíblia diz para não, ai daquele que falar mal ou fizer mal ao ungido de Deus. Eu nunca me gloriei disso, porque vocês são ungidos de Deus para uma coisa. Eu sou ungida de Deus, eu fui ungida como diaconisa na igreja, na presença de uma multidão. Mas eu não me glorio disso, porque é só mais uma marca de Cristo na minha vida, para me saber que eu tenho uma responsabilidade com Cristo. É só isso. Não sou melhor do que ninguém por isso. Diz que é trazer brasa de fogo sobre si de quem fala mal de um ungido de Deus. Se fosse assim, estava todo mundo pegando fogo. Porque o pessoal fala de quem está na frente de qualquer trabalho. Quer ser mal falada? Aceite estar na frente do trabalho. E é mal falado. Só tem uma opinião para você fazer diferente do que Deus manda você fazer. Porque é a vozinha do outro. Quando vem gente dizendo assim, tem certeza que você está fazendo o que Deus mandou você fazer. E vem a vozinha, que eu vou dizer para você, pode ser do seu marido, pode ser do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. Se vem aquela vozinha você fazer o que é diferente de Deus, que Deus manda você fazer, é a voz do outro. O que foi que Deus disse para Pedro? Uma hora Deus disse, bendito, né? É Bagé, né? Mas não é assim que era Pedro, que ele significava Pedro, porque não tinha sido carne e nem sangue que era o Filho de Deus. Jesus era o Filho de Deus. Pouco tempo depois Deus disse, afasta Satanás, condena a pessoa. Para você ver. Então, uma hora, o Espírito, o Deus estava no Pedro. Há pouco tempo depois, o diabo estava. Não, ele usa nossos lábios contra as pessoas que a gente ama. Se nós não estiver orando, vigiando e orando, porque o inimigo, os outros não sabem aonde o inimigo pode me usar, mas eu sei. Então é nessa área que eu tenho que orar, para que Deus não permita que eu peque. É nessa área. Trouxeram-lhe um denário. O denário era uma diária de serviço, por isso tinha muito valor.
era uma moeda comum. Por isso, foi tão fácil de alguém trazer uma até Jesus na mesma hora. Se parecer parecido com Jesus é ter valor. Valorize o que você tem. Você é um ser especial dele, tão importante para Deus. Tão importante para Deus. Para este mundo não temos valor, mas para Deus você tem muito valor, pois Ele trabalhou para te conquistar. Ele trabalhou para te conquistar. Não deixe ninguém te humilhar. Não é pagando mal com mal, mas é pagando mal com bem. É assim que nós temos que fazer. Essa passagem está em Isaías 53, verso 11. Não vou ler, está dentro. Você sabia que você tem valor para Deus? Jesus te comprou por alto preço. Ser puro, versículo 11 de Mateus 22, versículo 20. De quem é a efígie e a inscrição? De só uma moeda. De quem era? De César. Para ter valor, uma moeda precisava passar por processo de purificação. Irmão, você está dizendo que vai passar por purificação? Você está passando desde o dia que você confessou a Jesus. Desde esse dia, as pedradas que você já recebeu faz parte da purificação. Falatório mal faz parte da purificação. Aí você tem que determinar como é que você quer passar por a purificação. É se afastar da igreja, se afastar da obra do Senhor, ou é se chegar mais? Eu fiquei muito feliz, o irmão Bilhão mais uma vez, sabe, o desejo que eu tive de ver eles casados. Não é só por ver eles casados, é porque eu sei do amor deles por a obra do Senhor. E ele, o irmão, me falou várias vezes que não se sentiu bem em fazer a obra do Senhor, porque ele sabia que estava errado diante de Deus. Então, o Senhor purificou para hoje eles poderem se engajar. Porque Ele não faz isso para ficar parado, é para se engajar, fazer mais, muito mais. Eu me lembro dos cultos que a gente vai fazer nas casas aqui. Culto que dá um absurdo de gente caindo. Meu Deus, o jornal onde você está? Me lembro muito bem. A gente vê na cara unha, acho que a gente anda todo o caminho, não sei por onde é que anda. Porque eles abriram. Irmão Samar, irmão Neguinho e irmão Aloysio. Ah, mas eles saíram. A palavra do Senhor diz que ele peneira. Se não saiu, é porque Deus continua fazendo a obra através dos que estão e chamando outros para fazer. É isso aí. Purificação sendo derretida no fogo. Mexer no fogo. Tem dor que a gente passa, eu critico, eu já passei. Dor de você dizer, eu não aguento mais, desisto. Me sentir fraco. Não achar mais força nem para chorar. E olhar para o outro lado, não tem ninguém. Eu estou contigo, vou te ajudar. Porque muitas vezes não é só uma palavra que ajuda. Às vezes é ação. É aquela pessoa que deseja estar contigo no teu sonho. É isso. Aí muitas vezes Deus faz a responsável pelo fogo. Antes de ganhar seu formato e ser colocado no mercado. Ontem eu recebi uma mensagem de uma amiga minha que eu considero ela verdadeiramente amiga. De quando eu morava em Paraibaba, ela está com uma doença. Não sei o que existia, não sei o que estava dói muito os ossos. Aí eu disse, nenhuma coisa, ore por mim, que eu vou orar por você. Ore pelo meu ministério, eu peço coração para a minha pessoa, peço pelo meu ministério.
Ela diz: o seu mistério já é uma verdade diante de Deus. E vai só crescer mais e mais. Ela é evangélica também há 10 anos. E foi a primeira pessoa que pegou para ela por eu. E ela mora em Fortaleza e tem a família em Paraibaba. Eu devo muito tanto a ela, quanto a mãe dela, quanto a outra irmã dela. Muito. Se eu viver 5 vidas aqui, eu não pago. Eu devo a elas. Mas, vamos ver se aqui é nojento. Ser semelhante a Jesus é ser purificado. A conversão é um processo de procurar se parecer com Jesus. A cada instante se aproximar mais de Deus, fugindo do mundo, da carne, do pecado e resistindo ao diabo. Tiago 4, 6 a 8. Somos purificados pelo sangue de Jesus e passamos por prova, sim, passamos por prova de fogo para nossa santificação. Não é para parar, é para ser mais santo. É Salmo 66, 10. Sendo também selado pelo fogo do Espírito. Nós somos, no dia que nós confessamos a Jesus, não é água que nos sela, é o Espírito Santo. É sela com fogo. Sendo também selado pelo fogo do Espírito Santo, que nos batiza, lava. Mateus 3:11. Você tem procurado se purificar? Busque ter um coração puro como Jesus. Ser diferente. Versículo 21 de Mateus 22. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dê o seu melhor para Deus. Não vai dar o pior. Quando sobrar, não, Deus não quer sobra. Deus quer as primícias. Jesus perguntou aos fariseus de quem era a imagem impressa na moeda, e então declarou que se parece com César, deveria ser dada a ele, e acrescentou: dai a César o que é, dai a Deus o que é de Deus. Ia trocando. O que seria de Deus? Certamente aquilo que é a sua imagem e semelhança. O que é a imagem e semelhança de Deus? Pois é nós. Nós, mulheres e homens. É isso que Deus está dizendo. Dai a mim, vocês mesmos. Dai a mim. Porque vocês têm a imagem de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Dai a Deus o que tem a semelhança dele. Está em Gênesis 1:27. Deus só quer aquilo que se parece com ele. Por isso Jesus recusou aquela moeda e pediu para dar a Deus o que era de Deus. Eu vou só ler, mas eu vou ler tudo, viu? Ser semelhante a Jesus é ser diferente. Ser semelhante a Jesus não é parecer com o vizinho. Você está na porta para falar mal do vizinho. Não. Ser semelhante a Jesus é viver para o irmão. Jesus viveu e morreu por nós. E é isso que ele quer de nós. Ser diferente do mundo é ser humano. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não fomos criados para ser diferente de Deus. O que diferencia o humano de seu Criador? O pecado. O pecado diferencia nós de Deus. Até nos separa de Deus. O pecado. O pecado diferencia a humanidade de Deus. Isaías 59:2. Romanos
seguir. Siga a Jesus. Não dos lábios para fora, mas de coração. É isso que Deus espera de nós, seus filhos. É pouca gente? Façam muito. Tem um louvor, é fraco? Alguém chama amor. É isso que Deus espera dos seus imitadores. É querer ser mais. Não para mostrar para o homem, mas para mostrar para ele. Ensaiar em casa. Orar em casa. Isso é que Deus espera. O mundo estabelece muitos padrões de comportamento. Beleza, moda e etc. Devemos sempre saber que o nosso padrão é e sempre será Jesus. E que nós devemos ser. Padrão dos fiéis. Você tem que ser padrão para os outros que estão perto de você. As pessoas têm que ver você e dizer: essa pessoa é boa. Essa pessoa é boa. Padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. 1 Timóteo 4:12. O que é do mundo se parece com o mundo e recebe as coisas do mundo. Quem é de Deus se parece com Deus e recebe as coisas de Deus. Com quem você quer parecer? Com quem? Vamos parecer com Deus? Vamos orar? Assim seja, assim diz a palavra do Senhor.